Vale lembrar aqui, eu gosto sempre de repetir, insistir, porque é verdade. A mais lídima verdade, a mais honesta informação. Que a extinta Tupi não fale, pelo amor de Deus. E qualquer outro canal não fala. E que muita gente não fala porque não sabe. Mas eu, na condição de professor, mestre, doutor em Direito, quase livre docente, eu tenho total condição de dizer, amparado pelos meus bons professores de Direito Constitucional, Eleitoral, Civil, Penal, a eleição foi fraudada em 2022. Não se esqueçam que a eleição de 2022 para presidente foi fraudada. E eu não estou falando de urna, porque eu nem chego perto desse assunto. Não chego porque eu não tenho expertise técnica. Então, eu ignoro completamente. O que é fraude? Fraude é você executar um ato burlando a lei. Isso é fraude. Fraude. Você executa um ato, tem uma aparência de legítimo, mas você está burlando a lei. Isso é fraude. O que aconteceu em 2022? A lei eleitoral diz, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele pode regulamentar as normas, as leis legisladas pelo legislador em matéria de direito eleitoral até o dia 5 de março do ano da eleição. Está na lei, 5 de março do ano da eleição. Está na lei. E não é só isso que ele diz. Ele pode regulamentar essas leis aprovadas até o ano anterior. O TSE pode regular até o 5 de março do ano da eleição. E nessa regulamentação ele não pode aniquilar, subtrair direitos que estejam previstos nessa legislação, nem criar penalidades novas. Então nós temos 3 orientações que a lei dá ao TSE. Você pode regulamentar para dizer como é que vai funcionar esse monte de lei brasileira, eleitoral, até o dia 5 de março, sem subtrair, sem falar, perdeu, mané, não amola, tirar o direito, que está previsto na lei, e sem criar novas punições. Eleição de 2022. Chegou no dia 20 de outubro de 2022, me desculpa, dentro do calendário que a gente usa, até que alguém me prove que 20 de outubro de 2022 não venha depois que 5 de março de 2022, eu estou certo, eles estão errados. É simples assim. Até que ninguém me prove que 20 de outubro venha antes de 5 de março do mesmo ano, eu estou certo e todo o resto está errado. Porque é simples, basta olhar o calendário. O Alexandre de Moraes, junto com a Carmen Lúcia e a turminha do TSE, fizeram a resolução do dia 20 de outubro de 2022. E esta resolução, ela interferiu nas campanhas eleitorais de Lula e Bolsonaro. E ela derrubou perfis de ódio só de apoiadores de Bolsonaro e não do Lula. Mas não importa, poderia ter derrubado dos dois. Ela poderia ter sido uma resolução ilegal, mas aplicada de maneira equânime, isonômica. Mas não foi. Mas mesmo que tivesse sido isonômica, a eleição já estava fraudada. Porque burlou-se a lei eleitoral, passou-se do prazo. Só coisa de 7 meses e meio. Só isso. Nada, né? Esqueci. 7 meses e meio depois você faz. Fraude. Segunda fraude. Ela aniquilou direitos. Veja-se pelos despachos vazados pelo Elon Musk, em que esses despachos, com base na resolução do dia 20 de outubro, se dizia temporariamente se suspendem direitos e garantias individuais. Isso não existe. Então é legal pelo prazo e por aniquilar direito. E ainda criou punições não previstas em lei. Então, uma resolução triplamente ilegal, triplamente fraudulenta, colocou Luiz Inácio no lugar dele. Então não é que ele sabe, Luiz Inácio sabe que ele foi colocado ali num processo fraudulento, que foi a eleição de 2022, e fraudulento porque a lei diz que é. Não sou eu, é a lei. E se você quer me contradizer,
me prova que 20 de outubro de 2022 veio antes de 5 de março de 2022.